como vocês estão enxergando esse momento para o Brasil? Se dá para fazer esse paralelo de fato de que a gente pode viver um fim do Brasil 2.0? Acho que se dá para fazer o paralelo, acho que dá, né? Senão a pauta do programa sequer Acabou. existiria. Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de um oxímoro, né? O fim do Brasil 2.0, né? Em tese, se fosse para acabar mesmo, ele acabaria só uma vez, né? E óbvio, acho que a gente sempre fez questão, o Felipe que escreveu aquela carta, né? Acho que ela retratou um pensamento coletivo do nosso research na época, mas o Felipe teve a capacidade de sintetizar aquilo muito bem, né? E que o fim do Brasil era uma metáfora, né? Os países não morrem, né? Mas uma metáfora que acho que foi muito bem sucedida, né? Num tempo certo. E uma diferença que eu colocaria já de cara aqui é que eu acho que no ambiente de menos consenso, né? Em relação a um problema que estaria vindo, né? E inclusive mesmo no mercado, né? No mercado você começava a ouvir algumas vozes mais céticas, mas acho que a gente teve um mérito ali de realmente adiantar uma tendência que não estava precificada, né? Porque, principalmente quando você fala de recomendação, e nosso research ele sempre tentou ser muito prático, né? Muito funcional. Então, putz, pra gente não adianta publicar um relatório de 117 páginas sobre o setor educacional, né? E não dá nenhuma recomendação de ações de educação, né? Então... Ou mandar comprar todas. ou mandar comprar todas, né? E falar, pô, tem que ter uma função, vai tem que, de alguma forma, tentar mudar a vida do cara, né? E o Felipe vai lembrar muito melhor que eu, mas assim, quanto tava o câmbio quando a gente publicou a carta, pra onde foi, né? A gente errou todas as variáveis porque fomos conservadores demais, né? Em relação à gravidade do tema. E eu não sei se a gente conseguiria fazer isso hoje. Eu acho que talvez até no sentido oposto, né? De uma virada pro bem, e depois a gente pode falar um pouco mais disso também, né? Talvez comece a se desenhar se é um rally técnico, não é, etc. Mas o mercado, acho que foi ficando pessimista e foi colocando no preço, né, essa hipótese do fim do Brasil muito mais rápido dessa vez. Talvez também porque estava vacinado em relação à experiência anterior. Uhum. Então, acho essa uma nuance muito importante, assim, das duas situações, né? Temos comparações macro a serem feitas, algumas procedem, outros não, né? A inflação é um problema, o nível da inflação é muito diferente, o nível de endividamento é muito diferente, etc. Mas que tem analogias relevantes para a gente discutir aqui. Mas essa nuance me parece meio incontornável, assim, de o quanto isso é uma surpresa e quanto foi uma surpresa na época. Assim. O que eu sinto, antes do Filipão complementar, mas acho que foi uma surpresa lá atrás e hoje talvez o mercado já se antecipou tanto que esse movimento que a gente está vendo já de correção, que não sei se é uma correção ou já uma reversão, Sim. Talvez seja até essa antecipação, né? Como se hoje todo mundo tem um bunker já se preparando para o fim do mundo, né? Então já está todo mundo meio que preparado e essa preparação já está no preço do mercado, né? Sim. Se você resumir assim, né? Eu acho que, bom, existe o paralelo? Existe, tanto que a gente está debatendo sobre isso, né? E por que existe? Eu acho que porque a direção é ruim. E de algum modo, eu acho que a direção ela é semelhante àquela que a gente teve em 2014 e 15. A direção, para onde você está indo, né? Porque a tese resumida do fim do Brasil era uma tese assim, olha, de algum modo, nasceu um Brasil em 94, com o Plano Real, esse Brasil ele alcança a maturidade com o tripé macro, uma série de reformas micro, mas com o tripé macro de 99, e a gente está atacando cada um dos tripés, cada uma das pernas desse tripé, né? Não temos metas de superávit primário, a inflação ela está 10% contra uma meta muito mais baixa, intervenções sucessivas no câmbio. Inclusive, a gente está gravando, né, subsequentemente ao CEO Conference do BTG, e o Rogério Xavier falou exatamente isso ontem, né? A gente já destruiu duas pernas desse tripé e, no meu entendimento, vamos destruir o câmbio flutuante no final desse ano. Então, tem esse paralelo. Agora, eu acho que não é o fim do Brasil 2, eu tenho insistido nisso, embora a direção seja ruim, mas porque, primeiro que a gente não pode minimizar o que aconteceu na Dilma.
sabe? Parece que assim, vira uma coisa, qualquer coisa no Brasil é impeachment, né? Qualquer coisa é fim do Brasil também. Então, as coisas estão... O que aconteceu ali foi um evento de uma proporção que a gente não conhecia, né, na história republicana brasileira. A gente cresceu 0, -3, -3,5. Assim, isso aqui não tá... A não ser que aconteça uma coisa absolutamente nova aí no horizonte, que eu acho que não acontece, mas isso que foi produzido, isso é uma coisa, é um trabalho de profissional, né? E por uma série de razões, né? Uma delas... Tanto que, assim, um diagnóstico predominante, inclusive dentro do PT hoje em dia, é que você não pode governar sem crescer, né? Uhum. Que explica parte dos problemas hoje também, né? Então, enfim, é uma forma de ver aquela crise, né? Mas realmente foi bem grave nesse sentido. E é uma crise, né, que... Primeiro, você precisa olhar ela num contexto histórico, né? A gente vinha de uma década... É de uma década, né? Que começa aquele super rally de 2003. Você tem a crise de 2008, 2009 vai super bem, 10 ainda vai bem, 11, 12 nem tanto. Mas assim, foi uma década fabulosa de Brasil. A multiplicação do Ibovespa em dólares ou do EWZ nesse período foi um negócio fantástico. O Brasil foi muito bem nesse período, né? Ajudado por uma série de coisas, né? O Lula seguiu o que o Fernando Henrique estava fazendo, a gente fez mais coisas sociais, teve o benefício da China entrando na corrente de comércio global, a grande moderação nos Estados Unidos, juros muito baixos estáveis, inflação estável, PIB estável, então crescendo e sem muita vol. Então foi um alinhamento de astros em favor do Brasil. Agora é o contrário. O Brasil ele vem de uma sequência secular péssima, né? Tanto do ponto de vista absoluto quanto relativo. A gente fundou a Empíricos há 15 anos, o Ibovespa estava a 66 mil pontos. Perde do CDI, da poupança, do IPCA, do que você quiser. Uhum. Então é um período muito ruim. Então, assim, já está no preço uma percepção de Brasil muito ruim. E, em paralelo, acho que vocês fizeram um episódio maravilhoso, né, com o Marcos Mendes, o Marcos Lisboa, o Walter Maciel. E o Alexandre Manuel também. E o Samuel Pessoa. E o Samuel Pessoa. Samuel Pessoa, desculpa, estava esquecendo do Samuel, que é brilhante. E o Marcos Mendes resgata aquele artigo que ele escreve, né, que em defesa do governo Dilma, né, e que obviamente não era um elogio a Dilma, mas era só essa responsabilidade ela compartilhada com Lula, né, e o Malan, no livro dele lá, uma certa ideia de Brasil, ele é taxativo de que aquele problema que a gente colheu com a Dilma em 14, 15, 16, ele tem a origem na saída do Palocci e na mudança dos 4 secretários, do Daniel, do Marcos Lisboa, do Murilo Portugal e Joaquim Levy. Então, assim, demora para você produzir uma coisa daquele tamanho. Uhum. Né? Então, eu acho que agora a gente não tem nem tempo, nem espaço para produzir uma hecatombe daquela magnitude. Uhum. Uma vez que, acho que o Stuhlberger, eu não lembro em que evento exatamente ele falou isso, mas eu até queria trazer também para discussão, que ele já chegou a dizer que ele chegou a rezar para que a Dilma ganhasse a eleição do Aécio, que é aquela que ficou bem parelha, de 2014, porque se o Aécio ganhasse, a bomba ia explodir no colo do Aécio e aí a gente ia ter mais 20 anos de PT. A gente teve 18 anos de PT. Mas o ponto que eu quero trazer o mercado hoje, parte da animação do mercado foi o que a gente pode chamar de, para nominar ali o Tarcísio Trade, que muita gente usou, mas seria, na verdade, um candidato mais à direita, com uma visão mais arejada, bem visto pelo mercado e que é bem distante também do PT e teria capacidade de ganhar do Lula, caso o Lula seja o candidato. Mas o que a gente... pensando que a direção é parecida com 2014... Existe o risco de, mesmo que venha uma mudança de governo que seja benéfica para o mercado, a bomba exploda nesse novo governo? Ou pelo fato de não ter dado tanto tempo de criar esses problemas, um governo com uma direção melhor melhoraria isso? Não, do jeito que você fez a pergunta, assim, tem risco? Tem risco, né? Eu acho principalmente porque, embora eu acho que não haja... Há espaço para a gente piorar mais até a próxima eleição? Agora, eu não acho que esse espaço também... é muito grande. Primeiro, porque você tem um Congresso que já marcou uma linha, né? Enquanto a gente... Hoje, a manchete hoje era assim,
a pesquisa Genial Quest conseguiu uma coisa inédita. O Centrão está pedindo para não ter cargos. Então, porque, né, já tá, ninguém quer assumir essa bomba. Então, ninguém quer estar alinhado ao governo. Tá todo mundo já meio se protegendo de alguma forma, assim, ó, tá afundando o barco, você pula primeiro. Então, o Congresso lê o Zeitgeist e arrisca uma linha ali. Não acho que o Congresso seja... Eu concordo com o Rogério Xavier, aqui citando a frase dele no CEO Conference, não acho que o Congresso é fiscalista. O Congresso, de fato, barrou, no primeiro momento, a desoneração, a volta, né, a reoneração da folha. O Congresso não vai liderar um ajuste fiscal. Mas o Congresso, ele é de centro-direita, mas o ajuste precisa partir do Executivo. O Congresso, ele jamais vai liderar um processo de ajuste. Se tivesse uma liderança no Executivo que guiasse, e aqui é a minha discordância com o Rogério, se o Executivo fizesse um governo de união nacional em prol do ajuste, eu acho que ele aconteceria. Então, eu acho que esse Congresso, ele barra uma deterioração adicional. O escrutínio da sociedade é muito grande. Em cima, é isso que a gente estava falando aqui. Pô, hoje qualquer parafiscal já é manchete no Valor. Antes, para a gente descobrir o que estava acontecendo com o BNDES, foi 2 anos. Quando a gente acordou, o BNDES era o maior banco de desenvolvimento do mundo, né? Então, hoje já não. Qualquer coisa já é notícia de jornal. Tá todo mundo discutindo a história do fiscal. E eu acho que tem uma outra história aqui nessa... O quanto o Lula pode fazer, né? Primeiro que ele precisa do Congresso por uma série de coisas. Depois, a própria sociedade não tá indo muito por aí. E a outra coisa é, mesmo o que ele der do populismo, ele vai lá e vai dar o FGTS. O mercado piora e a economia não reage tanto, porque a economia, ela tá acima do potencial. Qualquer estímulo adicional de demanda agora vai virar inflação e vai virar déficit em conta corrente. Não adianta. E aí a próxima pesquisa de popularidade, ele cai de novo. Então, uma hora, ou ele vai aprender, porque assim, cara, não tá indo bem, não tá dando. Você tá dando estímulo, e a sua popularidade cai. E outra que o próprio mercado, quando o mercado piora com o populismo e melhora depois, porque o câmbio escapa, a expectativa de inflação escapa, a população reage, desaprova ainda mais e a próxima pesquisa Quest ou Datafolha leva o mercado para cima. Então vai se criando um range que, assim, eu acho difícil ele exagerar. Então eu acho, dado isso, eu acho que o Brasil tem tanta coisa para fazer do ponto de vista fiscal e o mercado reage na margem, né? Então eu acho que se você desvincula o orçamento, se você empenha um programa de privatizações, precisa ter Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, precisa ter 3 bancos nacionais públicos. Assim, no limite, você vai para a Petrobras. Assim, se você quiser, de fato, tocar essa agenda, eu acho que é uma agenda que ela é solúvel, essa do fiscal brasileiro. Então, eu acho que se trocar, eu acho que a gente deveria ter um ciclo muito positivo. Semelhante, e que é a história brasileira do século XX. Se você pegar o que é o 2003, 2007, interrompido pela crise de 8, mas que recupera em 9, é o Lula se defendendo de si mesmo. Você tem a crise de 2002, o Lulômetro, Lula muito à esquerda, depois o Lula vem para o centro, faz o ajuste fiscal do Palocci, coloca o Meirelles faz o trabalho, e a gente tem um mega rally, 2003, 2007. 8 é ruim, por conta da crise, 9 recupera, 10 a 15 é ruim, porque é a janela da nova matriz econômica, é a Dilma. 16, 19, um espetáculo. Aí, pandemia bagunça a história de novo, volta pro Lula ruim de novo. Mas as coisas boas que a gente teve foi quando alternou. A alternância do ciclo político. A história da América Latina é assim, o Chile tá subindo porque vai ter o rally. A Argentina tá subindo porque vai ter o rally. Essa história de que eu não olho o macro é uma história maravilhosa nos Estados Unidos, porque funciona o macro. É recorde atrás de recorde de governo democrata ou republicano. Aqui não funciona. O macro, a volatilidade macro é tamanha que a empresa micro vai bem ou mal dependendo do juro. Ela vai bem com o juro a 5 ou a 6, 7. Quem vai bem com o juro a 16? É pouquíssima gente, né? Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.